nós podemos representar a função do primeiro grau usando três formas, através de tabelas, que nós já vimos, através de tabela, quando nós atribuímos os valores a x, substituímos o valor de x na função e encontramos y, né? Que quando juntamos os dois, x e y, formamos a coordenada, o par ordenado, certo? Podemos representar também através do diagrama, que nós já vimos esse aqui, né? Esse é o A, esse é o B, onde A é x e o B é y. Todos os valores de A é o domínio, já vimos isso também. Os valores que estão ligados, de x que estão ligados no B, é a imagem. E todos os valores que estão em B é o contradomínio, certo? Podemos representar também através de gráfico, vimos também já isso. O gráfico de uma função de primeiro grau é uma reta. A representação por meio de diagramas. O conjunto A, nós chamamos de conjunto de partida, né? Como nós vemos aqui, são os valores de x. O conjunto de chegada é o conjunto B, certo? Juntando os dois, formamos o par ordenado, menos 1 e menos 2. 1 e 2. 2 e 4. Lançamos no gráfico essas coordenadas no plano cartesiano e formamos o gráfico. Se todos os elementos do conjunto de partida forem ligados cada um a um único elemento do conjunto de chegada, então teremos uma função. Nós já vimos isso também, né? Naquela atividade que a gente tinha vários diagramas em que a gente ia relacionar quais eram função e quais não eram função. Se todos os elementos de A estivessem ligados a um único elemento de B, então era função. Aqui é só para relembrar. Conjunto domínio é o x, como eu já falei. A imagem são os números que estão ligados na setinha, né? Todos eles. E o contradomínio é todo o conjunto y, certo? Elementos do conjunto y que tiveram correspondente com o x, eles são a imagem. Representação por tabelas, também já vimos isso, ó, certo? Vejam aí, nós temos essa função, atribuímos esses valores a x, substituímos, ó, 3 vezes menos 1, 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, encontramos os pares ordenados, ó. Quando lança no gráfico, forma essa reta aqui, que é a representação do gráfico de uma função de primeiro grau. Ou seja, foi uma função de primeiro grau, que é ax mais b, o gráfico será uma reta, tá bom? Essa reta vai poder ser crescente, decrescente, constante, a gente vai ver depois. Para a construção do gráfico, nós usamos o plano cartesiano, que nós já vimos, já estudamos o plano cartesiano no roteiro anterior. Só para relembrar. Como é o gráfico da função do primeiro grau? Eu já falei que é uma reta, né? Todo gráfico da função do primeiro grau, seja qual for o valor dos coeficientes A e B, é expresso por uma reta. Todo gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Ó, agora, foquem nessa parte aqui que é muito importante. Ó. O coeficiente angular, que é o valor, que é esse valorzinho aqui de A, certo? Esse valor de A, nós chamamos de coeficiente angular. Esse valor de B, nós chamamos de coeficiente linear. Tranquilo? Ó, coeficiente angular, a abscissa do ponto onde a reta corta o eixo X. Coeficiente linear, a ordenada do ponto onde a reta corta o eixo Y. Vamos começar pelo coeficiente linear.
o nome já diz, linha, linear. Ele corta o eixo Y. Ó, vejam aqui o valor de B, ó. Ele vai cortar o eixo Y no valor dele. Se for 1, se o B vale 1, ele vai cortar aqui em 1. Se for 2, a reta vai cortar aqui em 2. Se for 3, vai cortar aqui em 3, certo? Se o valor de B for 1, a reta corta o eixo Y no ponto 1. Se for 2, corta o eixo Y no ponto 2. Se for 3, se for negativo, vai cortar no ponto menos 1. Se for menos 1 aqui, né? A reta vai cortar menos 1. Se for menos 2, vai cortar no ponto menos 2. E assim vai. E o valor de A, ó, quem é esse, e esse valor aqui da reta, que está no ponto X, é a raiz da função, que a gente vai ver mais pra frente. Que quem é? B sobre A. O ponto que corta o eixo X é a raiz da função, ou o zero da função, que é o B sobre A. Certo? É o valor de X que a gente encontra. A gente vai ver mais na frente. Deixa eu ver o tempo do vídeo, que a gente não pode ultrapassar 12 minutos. Pronto. Ó, se o coeficiente A é positivo, ou seja, se nós temos essa função aqui, 2x mais 1, se o valor de A for positivo, quem é A? Né, 2? Então, a reta, ela é crescente, ela tem essa inclinação aqui, ó, certo? Você está de frente para o gráfico, levanta a sua mão esquerda, essa é a inclinação de uma reta crescente. A reta é crescente quando o quê? Quando o valor de A for positivo. Veja que A é 2 e 2 é positivo. Se eu tenho essa função aqui, menos 2x mais 1. Aí eu quero saber se essa reta ela é crescente ou decrescente. Se o valor de A é positivo, ela é crescente. Veja que o valor de A aqui é quem? A. Quem está do lado de x? Menos 2. Menos 2. Menos 2 é negativo, então a reta vai ser crescente, ou decrescente, certo? Que é nesse formato assim. Você vira de frente para a reta, levanta o braço direito, a reta é decrescente. Veja esse exemplo aqui, ó. Y é igual a 3x menos 1. 3x menos 1. Eu quero saber se essa reta ela é crescente ou decrescente. Eu só vou olhar para o valor de A. Quem é A? 3. 3 não é positivo, maior que 0. Então, ela é crescente. Se o valor de A for maior do que 0, a reta é crescente. Eu fico de frente para o gráfico, levanto minha mão esquerda, né? Então, essa é a posição da reta decrescente, ó. Dobrei o braço de frente, a inclinação da reta crescente, porque A é positivo. O coeficiente A negativo, a função é decrescente. Vejam a diferença da inclinação aí, ó. A maior do que 0, se A é maior do que 0, a reta é crescente. Essa é a inclinação. O valor de B é o número e o valor que corta no X é a raiz. Segundo caso, decrescente, e A é menor do que 0, quando A é negativo. Veja qual é a inclinação da reta, ó, nessa forma, certo? Então, o que é que a gente aprende? Que A maior do que 0, a função é crescente. A menor do que 0, a função é decrescente. Ou seja, se A for positivo, crescente. Se A for negativo, reta decrescente. Um exemplo da negativa, ó. A função é essa. Menos 2x mais 5. Eu quero saber o valor de A. A é menos 2. É menor do que 0. Não é negativo? Então, ela é decrescente. Certo? O que é a raiz ou o zero da função? Como eu já falei para vocês, né? A raiz ou zero da função. É todo número que, ao ser substituído na equação no lugar de x, tem a capacidade de zerar a sentença graficamente.
é o ponto onde a reta toca o eixo X, como eu falei para vocês. Esse valor aqui é quando a gente encontra X. Quem é a função? F de X é igual a X mais 3. Se eu quero encontrar o zero da função, eu pego a função, que é X mais 3, é igual a 0. X mais 3 é igual a 0. Aí eu vou resolver essa equação de primeiro grau aqui que ficou, ó. X, deixa o X de um lado, no primeiro membro. O 3 que está positivo eu vou trazer para esse lado aqui. Ele vem menos 3. Então, quem é X? Menos 3. E esse valor de X que eu achei é a raiz da função, ó. Vou aqui, para fazer o esboço do gráfico, marco no eixo X, menos 3. Se aqui é 3, aqui também vai ser 3, ó. O número, né, 3, corta o eixo Y no ponto 3. Quando eu passo a reta, encontrei essa retinha aqui da equação, certo? Então, é dessa maneira que a gente encontra o zero da função, igual à função a x, certo? Nos exercícios, podem vir de duas maneiras, ó, ou raiz da função ou zero da função. Raiz da função, você sabe que é o valor de x. Zero da função também é o valor de x, certo? Ó, que é esse pontinho aqui, que corta o eixo x. Os exemplos de serem representados, né, algebricamente e graficamente. Algebricamente é quando você vai calcular. A função é y, essa função aqui, y é igual a 2x menos 5. Aí eu quero saber quem é a raiz da função ou o zero da função. Aí eu vou aqui, ó, igualei a função a zero, deixei x de um lado e trouxe um número para o outro. O menos 5 está positivo, eu trouxe para cá, ou está negativo. Quando eu trouxe para cá,